Olá, sobreviventes silenciosos! Olá, sobreviventas silenciosas! Eu sou Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 e hoje... Vamos falar baixinho porque senão o bicho pega! Literalmente, mesmo que eu não tenha falado agora. Com esse terror que tem agradado muita gente pelos mundos afora, e alguns até andam falando que o filme pode chegar forte na temporada de premiações. Mas será que é isso tudo mesmo? Pra saber o que eu acho, simbora! Esse filme se passa numa biblioteca. Como os personagens fazem quando dá aquele desarranjo intestinal explosivo? Esses bichos são psicólogos porque eles conseguem ouvir até as pessoas mais chatas? Tudo isso e muito mais agora. Num futuro muito próximo, as populações todas foram dizimadas quando surgiram letais criaturas que caçam através do som. Neste cenário, uma família tenta sobreviver protegendo uns aos outros, evitando falar e pisando no miudinho para evitar emitir qualquer barulhinho que possa chamar a atenção dos bichos. O silêncio é uma arma fortíssima para oferecer tensão que o terror sempre tende a buscar. Só que são poucos os filmes que usam o silêncio com sabedoria. Geralmente as cenas são preenchidas com aqueles sons repetidos, ou desordenados, ou zumbidos, ou até com aquelas composições melancólicas mais convencionais. E todos podem ser aterrorizantes e funcionar de acordo com a proposta. Longe de mim querer tirar o mérito das trilhas sonoras em filmes de terror. Porém, quando a trilha é muito presente, algo que tem se tornado habitual é a previsibilidade antecipada por ela própria. Como? Tá lá a trilha tocando toda sapecona e de repente, silêncio. E aí a gente saca logo de cara que vai dar merda. E já fica esperando o susto que provavelmente vai vir acompanhado de um alto acorde. Aquele famigerado pam. E isso, eu não vou negar, até acontece aqui em Um Lugar Silencioso, mas é bem menos do que o comum. Quando eu saí da sessão, alguns amigos meus comentaram que o filme poderia ter se beneficiado se tivesse ficado completamente no silêncio. Talvez eles estejam certos, mas é complicado especular sobre um filme que a gente não viu. E me atendo ao que eu vi, sendo bem honesto, a presença da trilha não me incomodou. Ao meu ver, ou melhor, ao meu ouvir, a trilha preenche quando tem que preencher e dá lugar ao silêncio sabiamente, sem entregar demais as surpresas, os sustos ou a atenção como um todo. Até porque a importância do silêncio é muito valorizada aqui. O ator John Krasinski, que muitos devem conhecer pela série The Office, teve a brilhante sacada de não apenas usar o silêncio como elemento narrativo para gerar tensão, mas de amplificar a sua importância e fazer dele o foco do seu filme. O silêncio tá tão entranhado na trama de Um Lugar Silencioso como a música tá em Ritmo de Fuga. E mesmo trabalhando com extremos opostos, ambos os trabalhos de mixagem de som são superasticânticos. E no caso daqui, ainda há graus de silêncio, como o padrão ouvido por quase todos os personagens e aquele zumbido abafado experimentado pela guria surda. E quando o filme aborda o ponto de vista dela, a gente prova um pouco da agonia que seria viver aqueles acontecimentos na pele dela. E essa importância do silêncio na trama já é salientada logo quando o filme começa. A gente nota que tem algo errado, não sabe muito bem qual é o problema, mas algo fica muito bem claro. Os personagens não devem fazer qualquer tipo de barulho. E a neurose é tanta que até objetos tolos e rotineiros podem representar uma ameaça. E é bacana ver como a direção de arte se preocupou em evidenciar essa cautela em vários objetos usados pelos personagens ou ainda nos cenários, como o chão marcado ou preenchido com areia. E tudo isso é milimetricamente calculado pela direção de John Krasinski junto ao roteiro, que apresentam situações e elementos para potencializar o pavor do barulho e então deixar a gente na ponta da cadeira com qualquer mínimo estalinho que os personagens fazem. Já fica, meu Deus, vai dar merda. E reparem que o roteiro não precisa de muitos diálogos para estabelecer seu contexto, a natureza do problema e o tamanho do perigo. Os personagens não precisam conversar sobre coisas óbvias que eles sabem apenas para informar o público. A tal expositividade que eu tanto falo aqui. E olha que maravilha, no vídeo passado eu reclamei desse excesso. E aí, aqui no vídeo seguinte, eu posso dar um exemplo de como as informações podem ser passadas inteligentemente para o espectador, mostrado através das situações, mostrado através de elementos em cena. E sabe também como um diálogo pode entregar sem ser expositivo? Pois bem, em um certo momento a garota pergunta por que não pode entrar num certo lugar e o pai responde: parece que ele não informou nada, né? Ah, mas diante da situação apresentada até ali, a gente consegue entender muito bem as razões do pai. Na verdade, poucos personagens falam durante todo o filme. Uma corajosa decisão do filme é ao colocá-los falando através da linguagem de sinais. E não apenas deu muito certo para potencializar a atenção, como para deixar a gente mais quietinho, atento aos detalhes e ainda para aproximar a gente dos personagens. E assim, uma coisa fica muito clara:
o brilhantismo de todo o elenco. Enquanto o guri consegue exibir com autenticidade que tá bem cagado de medo, a guria já é mais corajosa. Contudo, pela sua condição auditiva, por remorso e pela rebeldia da idade, desenvolve uma neurose de que é um estorvo para a família. E ela consegue fazer isso sem emitir uma única palavra. John Krasinski, que também tá no elenco, tem uma atuação mais modesta, mas ainda assim muito eficaz para equilibrar a balança de tanta emotividade. Ele é o compasso emocional que tenta deixar seus sentimentos distantes para que isso não o distraia da sua tarefa de cuidar da sua família com a máxima eficácia. Mas o grande destaque é da Emily Blunt, que em um roteiro faz passar por situações que exigem dela uma intensidade que valei-me. A atriz pega medo, dor, desespero, coragem, força que vem lá do âmago, joga no liquidificador, bebe e exprime na cara. Ou melhor, tenta segurar tudo isso. As cenas que ela passa me deixaram aperreado. Acho meio difícil, mas seria muito bacana ver essa performance lembrada nas premiações de fim de ano. Já quanto às chances do filme, pela enorme aprovação, até existem. Mas como não há um debate social tão claro como Corra, é mais entretenimento mesmo, eu acho bem mais difícil. Mas vamos torcer, né? Outro acerto do filme é como ele mexe com as nossas expectativas, plantando pistas certeiras para nos deixar apreensivos pensando no que elas vão resultar. E veja bem, alguns podem confundir isso com previsibilidade, mas não é o caso. Previsível é quando o filme quer te surpreender e você já mata o segredo de cara. Aqui o filme intencionalmente planta a sementinha do mal. Ele quer te deixar neurótico pensando naquilo mesmo. E tem algumas dessas pistas que, quando são apresentadas, moleque maluco. Desde aí eu já comecei a me contorcer na cadeira de agonia imaginando. Agora sim, pra não dizer que o filme é impecável... Ih, Otávio, lá vem você achar defeito em tudo. Gente, perfeição é rara mesmo. Se eu achar tudo às mil maravilhas, eu vou estar sendo injusto com o filme que são realmente as mil maravilhas. E outra, não é porque eu notei um pecadilho de um filme que isso faria dele ruim ou que eu seria capaz de fazer melhor. Eu admito que sim, fazer algo do zero tendo envolvimento emocional é muito mais complexo do que analisar friamente algo depois de pronto. E além do mais, eu entendo as decisões do Krasinski em relação a essas falhas. Como diria o filósofo Clovis, ele teve que descobrir um santo para cobrir outro. Ou seja, de um lado, o filme dá umas pequenas forçadinhas de barra na lógica para poder potencializar a tensão de outro lado, ou até para dar dinamismo à trama. O principal problema que você pode ouvir por aí é sobre uma comunhão de acontecimentos que leva a certas decisões contestáveis. E bem, se a gente refletir direitinho, dá até para achar uma justificativa plausível. Essas decisões contestáveis não são bem aquela burrice típica de filmes do gênero, mas negligência, desatenção e atos falhos que podem acontecer eventualmente depois de 1 ano e meio vivendo sob aquelas circunstâncias apresentadas no filme. Principalmente quando os personagens precisam fugir da rotina segura. Principalmente diante daquele perigo concebido pelo roteiro, que é bem eficaz, implacável e letal. Um Lugar Silencioso é um estrambólico filme de terror realizado por um cara bem conhecido pelo seu trabalho como ator de comédia. Mas John Krasinski deve ter falado: vou mostrar como é que se usa o silêncio no filme de terror. E não é que ele foi lá e fez um filme com uma trama curiosa, cheio de situações criativas e que deve agradar tanto a quem gosta de uns sustinhos como aos apreciadores de uma tensão crescente. E lá vai minha reação ao filme. E você? Concorda comigo, discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Lembrando que quando o canal chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou fazer vídeos críticas de filmes menos recentes também, beleza? Então deixem aí suas sugestões. Puta que pariu!